você vai receber da parte do Senhor. O texto que eu quero ler é um texto muito conhecido, é o texto de 2 Reis, capítulo de número 5, e a gente vai ler o versículo 9, 10, 11 e 12. É um texto que fala de Naamã. Nós vamos ler, a minha tradução é uma tradução atualizada, tá? Fica ligado no céu, porque o Senhor tem muita coisa boa da parte dele para você. Diz assim a palavra do Senhor: Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. E Eliseu mandou o mensageiro falar com ele, dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, e se foi, dizendo no seu coração: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu, comandante do exército, não poderia me lavar neles e ficar limpo? Então Naamã deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disse: Meu senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, depois desta palavra, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus de Israel. Agora, por favor, aceite, ó Eliseu, um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, de você não aceitarei nada. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas o profeta recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então eu peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, o Senhor perdoe o seu servo por isso. E Eliseu disse: Vá em paz. Quando Naamã tinha afastado certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor foi generoso demais para com o sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo receber alguma coisa. Louvado seja Deus. Preste atenção. Nós vimos aqui no começo do texto que Naamã vai dizer uma frase, e essa frase demonstra o porquê que o profeta pediu que ele mergulhasse 7 vezes no pior rio que havia naquela época. Por causa da postura de Naamã, ele teve que enfrentar o Jordão 7 vezes. A frase que ele vai dizer foi a que a gente leu no início, que diz assim: Eu pensava comigo, eu dizia no meu coração, ele virá até mim porque sou alguém poderoso, colocaria a mão sobre mim e me curaria. E ele manda um servo e ele ordena que eu mergulhe no rio Jordão. Será que em Israel não há rio melhor? Diz o texto que Naamã se ira, porque ele dizia no seu pensamento: vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma.
ele já vinha pelo caminho falando e pré-julgando como ele receberia a bênção. Por ele ser capitão do exército da Síria, ele achava que poderia barganhar com o homem de Deus, barganhar pela bênção do profeta. E analisando esses textos, nós podemos ver que Naamã sofre de um problema muito comum no meio do povo de Deus. Analisando esses textos, nós podemos ver que Naamã sofre de um problema que muitas vezes faz com que a gente deixe de receber a bênção. E que problema é esse? Orgulho e soberba. Eu vou repetir, que problema é esse? Orgulho e soberba. Eu posso pregar aqui 2 horas debaixo da unção, mas se você que está do outro lado for alguém tomado pelo orgulho, vai parecer que não está nada acontecendo. Vai parecer que a gente está pregando ao ar, que a gente está pregando sozinho. Porque o orgulhoso sempre acha que sabe de tudo. Ele sempre acha que aquilo que ele está pensando é o melhor que deve ser feito. Que ele acha que tem um controle total da sua vida, mesmo Deus dizendo que não. Mesmo Deus levantando um homem para dar um direcionamento, mesmo Deus levantando um profeta para falar algo, mesmo Deus levantando a liderança, levantando alguém para direcionar, por causa do orgulho, ele acha que sabe de tudo. O orgulhoso sempre acha que aprendeu o suficiente, que não precisa da ajuda de mais ninguém. Olha a atitude de Naamã, ele se ira pelo direcionamento que o profeta deu por causa do cargo que ele exercia. Ele vai embora, e se não fosse um dos seus soldados que se levantou como voz de Deus ali dentro para dizer para ele: meu Senhor, não seja orgulhoso. Em outras palavras, o soldado disse: teve tanta coisa difícil que o rei mandou e o Senhor fez. O que é mergulhar no Jordão para ser curado de uma doença que a medicina não consegue alcançar, diante das guerras que o Senhor enfrentou para defender o reinado? Será que o Senhor não está vendo que esse direcionamento de Deus vai salvar a sua vida? Ou o orgulho vai tomar a face daquilo que Deus colocou para você? Todo orgulhoso tem um conceito elevado de si mesmo, tão grande, porque ele pode até estar precisando de ajuda, ele pode até estar precisando de auxílio, ele pode até estar precisando de algo de Deus, mas ele ainda se acha certo na sua vida de derrota. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia vai dizer assim: porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e assim resistireis ao diabo, e ele fugirá de vós. Você entende isso aqui? Eu vou traduzir para você compreender melhor. Quando você não é alguém orgulhoso, quando você é humilde para ouvir o direcionamento do homem de Deus, o diabo foge de você. Quando você anda debaixo da mão de Deus, o diabo foge de você. Mas quando você é orgulhoso, quando você é soberbo, é você quem foge do diabo. É você quem anda correndo do diabo. É você quem anda fugindo do diabo. Mas se você estiver disposto a deixar o orgulho de lado, a deixar a soberba de lado, a começar a ouvir o que o homem de Deus está dizendo para a sua vida será transformada. E o diabo que está trabalhando sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, vai ter que pegar as suas malas, vai ter que pegar as suas bagagens e vai ter que sair, porque poderoso é a mão de Deus que está sobre a tua vida. Preste bastante atenção. Se tem uma coisa que na presença de Deus não é celebrada, é o orgulho e a soberba. Deus não admite pessoas orgulhosas, pessoas soberbas serem celebradas na sua presença. Eu estou pregando aqui e tem gente do outro lado pensando como Naamã. Eu pensava que a palavra vai ser desse jeito. Eu achava que a live era desse jeito. Eu achava que o pregador ia fazer desse jeito. Eu pensava comigo. É coisa de gente orgulhosa. Eu achava comigo, irmão, desde quando aquilo que Deus vai dar ao homem de Deus para falar, a gente tem que achar ou precaver alguma coisa.
Eu pensava comigo: essas pessoas estão mortas por causa do orgulho. Poderiam agora aí do outro lado estar glorificando, poderiam agora aí do outro lado estando dando glória. Claro que eu estou generalizando porque é o contexto da palavra. Eu estou pregando para a terceira pessoa do singular. Claro que a pessoa poderia estar dizendo: glorificado seja Deus, eu recebo essa palavra, eu preciso de mudança, eu estou errado, Jesus fala, transforma a minha vida. Mas não, está quietinho, está no seu coração murmurando contra tudo aquilo que está acontecendo neste ambiente. E a Bíblia diz assim no Salmo capítulo 10, versículo 4: o orgulhoso e o soberbo pensa que está certo em tudo e até despreza o que Deus já determinou. Se existe uma coisa que Deus jamais suportará estar junto dele, é gente soberba. O que a gente leu? Porque Deus abate o soberbo. Deus abate o orgulhoso. Quando nós vamos analisar a história de Naamã, eu também me recordo no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, a Bíblia conta uma história de uma mulher cananeia, descendente da Síria, Cirofenícia, como também Naamã era. E a Bíblia vai dizer que ela estava desesperada por um milagre, e esse milagre era a libertação da sua filha. Havia um demônio que se apossava da sua filha, e essa mulher buscava de forma desesperada um milagre da parte de Jesus. Essa mulher Cirofenícia, assim como Naamã também era da mesma descendência, ela vem em direção a Jesus e ela grita tanto, clamando por socorro, que a Bíblia vai dizer em Mateus 15 que os discípulos se comoveram com ela e pede para que Jesus a ouça. Ela começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ajuda-me porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela começa a clamar, e ela começa a gritar, como um grito, como um clamor de uma mãe desesperada para curar uma filha, para libertar a filha de um demônio. Ela ouve falar de Jesus, e ela vai atrás de Jesus, atrás de Jesus, para que ele libere algo sobre aquela criança. Você consegue imaginar uma mãe clamando a alguém, a único alguém que tem poder para libertar a sua casa? E a Bíblia vai dizer que ela gritava com tanto fervor, que os discípulos que estavam com Jesus se incomodam e dizem: Senhor, atende essa mulher, despede essa mulher. E Jesus vai olhar para essa mulher e vai dizer: eu não tenho compromisso com essa mulher, eu não tenho compromisso com essa mulher. Só que essa mulher não é qualquer uma. Quando ela diz assim: filho de Davi, ela demonstra que tem profundo conhecimento sobre a pessoa e sobre a divindade de Jesus, que nem os seus discípulos tinham. Porque a expressão filho de Davi que ela usa é uma expressão hebraica que vem da raiz aramaica chamada Yeshua, a Hamashia, que apenas pessoas do alto conhecimento da lei de Moisés conhecia. No Novo Testamento, apenas 3 pessoas usaram essa expressão para falar de Jesus. O cego Bartimeu foi um deles. Diz o texto que Jesus ia passando pelo meio do caminho e ele começa a gritar: Yeshua a Hamashia. Yeshua significa filho de Davi. A Hamashia, a expressão aramaica para dizer: tem misericórdia, compaixão, padece de mim. Só que diferente dessa mulher, ela demonstra que sabe coisas sobre Jesus que nem os discípulos sabem. Quando ela diz filho de Davi, na expressão antiga, quando ela diz filho do Deus vivo, ela está dizendo para Jesus: atende-me, porque eu sei coisas sobre o teu poder que nem os teus sabem ainda. Mas mesmo assim Jesus olha para ela e diz: não me importa. Bartimeu clamou e Jesus mandou chamá-lo na mesma hora. Mas com essa mulher, Jesus reage extremamente frio com ela. Essa mulher era tão inteligente que ela revela a profundidade do problema da sua filha quando ela diz: me ajuda porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Para você ter ideia da inteligência dessa mulher, a ideia sobre
demônios na época que foi escrito o Evangelho de Mateus era muito oculta. Em todo o Antigo Testamento, a expressão a respeito do diabo e dos demônios só aparece 4 vezes. Porque não havia conhecimento suficiente para tratar de demônios. Jesus é quem começa a mostrar a ação dos demônios e o mundo espiritual quando ele veio para a terra, através do Novo Testamento. Mas essa mulher tinha um conhecimento que nem os discípulos, nem os doutores da lei daquela época tinham, quando ela disse isso: minha filha está miseravelmente endemoniada. Meu Deus, quantas vezes nós estamos na presença de Jesus, estamos no lugar que Jesus está, estamos clamando e sabemos o quanto estamos maus, sabemos o quanto estamos precisando, e a impressão que a gente tem é que Jesus não quer ouvir o que a gente está falando. Você pode entender como isso é sério? Ei, os discípulos suplicaram para Jesus atender essa mulher, mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu não reconheço ela. Quando essa mulher percebe que Jesus não vai atendê-la, ela se desespera e vai para o chão. A Bíblia diz que ela se prostra. Ela vai para o chão e ela se prostra aos pés de Jesus, e ela começa a gritar: Jesus, socorre-me. Socorre-me. Você quer uma cena mais triste do que essa? Olha o ponto que o orgulho fez essa mulher chegar. Jesus, socorre-me, tem misericórdia, tem compaixão de mim e da minha filha. Jesus precisou fazer isso para que se cumprisse a palavra que diz: Deus abate os soberbos, Deus abate os orgulhosos. Mas Rivaldo, como é que eu sei que essa mulher era uma mulher orgulhosa e soberba como Naamã era? Essa mesma história de Mateus 15 também está em Marcos 7, 24. Só que lá em Marcos 7, 24, a Bíblia vai revelar a identidade cultural dessa mulher. A Bíblia vai dizer no capítulo 7, versículo 24, que essa mulher cirofenícia também era de nação grega. Ela era de nação grega. Na Bíblia você nunca vai ver Jesus batendo papo com os gregos. Você vai ver que Jesus falava com todo tipo de gente. Ele defendeu prostituta de ser apedrejada. Ele salvou o ladrão na cruz quando se arrependeu. Ele pregou para os fariseus quando eles ainda tinham a sua hipocrisia. Ele buscava os pecadores, mas você não vai ver Jesus dialogando com os gregos, porque os gregos eram conhecidos pela sua soberba e orgulho. Eram eles que pela sua inteligência zombavam das coisas de Deus e debochavam das escrituras sagradas que havia naquela época, a lei e os profetas. Em Mateus 11, Jesus vai dizer assim: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quando Jesus disse ocultastes aos sábios e entendidos, ele estava se referindo dos gregos, porque os gregos eram os sábios e entendidos, porque eles se achavam na capacidade de dominar a filosofia, a ciência, a dramaturgia da época, a literatura. Se você ler Mateus 7, você vai ver Jesus também dizendo assim: não dei coisas preciosas aos cães. Os gregos eram chamados de cães porque escarneciam diariamente das coisas que se chamavam de Deus. Naquela época, os cães eram animais que andavam em grupos e eram violentos, ainda que você fosse a ajudar. Os gregos eram chamados de cães pelos judeus. Não era como hoje que os cães são domesticados. Eles eram violentos.
Eles saqueavam em bandos. Eles andavam em grupos e enfrentavam qualquer tipo de pessoa, porque eles se achavam superiores aos outros animais. E Jesus disse: não deem coisas preciosas aos cães. Você não sabia quem era aquela mulher, mas Jesus sabia. Você não sabia como aquela mulher se portava, mas Jesus sabia. Às vezes a gente não entende porque algumas pessoas precisam ser abatidas por Deus. Às vezes a gente não entende porque certas pessoas passam por certos tipos de situação. É necessário que Deus trate o orgulho. É necessário que Deus trate a soberba. Porque Deus não admite gente orgulhosa e soberba diante da sua presença. Eu não sei se você conhece alguém soberbo. Eu não sei se você conhece alguém orgulhoso. Eu não sei se você conhece alguém que zomba das coisas de Deus. Mas eu tenho algo para dizer nessa noite. Deus vai entrar na sua sabedoria e vai abater até que a pessoa reconheça a sua insignificância diante da presença dele. É por isso que quanto mais ela pedia, mais Jesus dizia: eu não tenho nada para dar para você. Se você for estudar a história da mulher grega daquela época, da mulher sirofenícia, assim como Naamã, os gregos e os sírios tinham um costume de desprezar o pai e a mãe. Era comum entre eles desprezar toda a paternidade, porque os gregos não gostavam de trazer para a sua cultura nada que fosse da cultura dos judeus, dos hebreus. Eles diziam: essa história de pai, de filho, é coisa da religião. Nós não precisamos disso. Nós somos os donos da sabedoria. Nós somos os donos da inteligência. Nós dominamos a filosofia. E aí a Bíblia vai dizer que eles não gostavam dessa ideia. Perdão, a Bíblia não, a história vai dizer que eles não gostavam dessa ideia de ser filho. Ser filho, mãe e pai, isso foi criado por Deus. E os gregos já desprezavam a instituição família muito antes de alguns movimentos ideológicos que tem na nossa época. Eles vieram dos gregos. São cães, são porcos. Eles diziam: esse negócio de filho, a gente não precisa disso. É por isso que Jesus, depois que viu que ela não ia embora, porque quanto mais Jesus dava patada, quanto mais ele abatia aquela mulher com as suas palavras, e ele dizia: não tenho compromisso com você. E ela continuava nos pés dele clamando. E quando ele viu que aquela mulher não ia embora, ele vai atacar ela e vai dizer uma frase que fica muito claro. Ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: eu não tenho nada para dar a cães. O que eu tenho é o pão para os filhos. Leia o texto. Ele olha para aquela mulher e vai dizer: o meu pão é para dar para os filhos. Como quem diz assim: você é filha? Não tenho nada para dar para cães. Não são vocês que desprezam a paternidade de ser filho? Não são vocês que desprezam a instituição família? Pois o que eu vim dar para a família, para quem é filho. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: para mim, você tem o mesmo valor que um cachorro. Irmão, não dá para romantizar o que não se deve romantizar. Não dá para inventar o que não se deve inventar. Está escrito. Para mim, Jesus disse: você e um cachorro têm o mesmo valor. Pelo amor de Deus, não chega nesse nível, crente. Não chega nessa profundidade, dessa arrogância. Só que quando Jesus ataca essa mulher com essas palavras, ela tem uma atitude que vai quebrar o coração de Jesus no meio. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode revogar a sua própria palavra. Quando ele chamou aquela mulher de cachorro, de cão, ela não reclamou. Ela olha para
para Jesus e ela fala: o Senhor tem razão, eu sou um cão à beira da mesa esperando que alguém me dê um pedaço de comida, nem que seja um pedaço, nem que seja uma migalha, mas por favor, os cachorros também precisam se alimentar. Você não entendeu a resposta dessa mulher, mas essa mulher cita para Jesus o que Jesus havia ensinado em outra época. Ela olha para Jesus e disse: foi o Senhor que ensinou em Lucas 16:21, na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico estava comendo com seus filhos e o Lázaro estava, aleluia, na porta mendigando como um cachorro. Ele desejou comer, mas o rico recusou dar-lhes a migalha. E aí os dois morreram, e o rico foi para o inferno, e Lázaro, o mendigo, o cachorro que estava querendo um pedaço da migalha, foi para o céu. E foi o Senhor que ensinou que se alguém chegar na beira da mesa, por pior que seja, pedindo um pedaço de pão, nós temos que dar. Então, Senhor, libera um pedaço dessa migalha para mim, eu sou um cachorro mesmo. A Bíblia não diz, mas eu creio que essa mulher ouviu essa pregação de Jesus. Essa palavra que ela usou foi tão poderosa. Ela se levantou com autoridade da parte de Deus tão forte para com Jesus. E a Bíblia diz que quando ela diz essas palavras, o corpo de Jesus é tocado de tal forma que a Bíblia diz que Jesus se estremece. Quando ela olha para Jesus e diz assim: eu sou um cachorro mesmo, mas o cachorro também precisa, foi o Senhor que ensinou isso, também precisa comer da migalha que cai da mesa. A Bíblia diz que quando ela fala para Jesus, Jesus se treme com aquela palavra. O corpo de Jesus se estremece. E é nesse momento que o orgulho da mulher é tratada. Foi na hora que Naamã desceu as águas sujas que o orgulho foi tratado. É aí que o orgulho dela é arrancado, porque Deus abate o soberbo, mas se o soberbo se humilhar, se o soberbo for humilde, a Bíblia diz que Deus levanta ele e o coloca de pé. Quando essa mulher diz essas palavras, ela se humilha como se fosse um cachorro na presença de um rico. E ela diz: o Senhor é o rico, o Senhor é o dono do pão, e eu sou Lázaro, um mendigo, cão, que está aqui na beira da mesa atrás de um pão. Libera, Senhor, eu estou como um cachorro pedindo ajuda. E a Bíblia diz que quando Jesus diz isso, ele estremece e diz: mulher, eu não achei fé como essa em toda Israel. Vai para casa, a tua filha já está curada deste mal. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo essa profundidade? Ele disse para aquela mulher: vai para casa que a tua filha está curada. E eu quero dizer da parte de Deus nessa noite: é crente, começa a se humilhar, começa a obedecer o que o homem de Deus está te direcionando, porque Deus tem providência para dar para você. Até quando você vai viver nesse abatimento de Deus? Até quando você vai viver nessa humilhação de Deus? Está na hora de você deixar o orgulho de lado, está na hora de você deixar a soberba de lado. E Deus quer ser providência na tua casa, e Deus quer ser providência na tua vida. Eu vim debaixo da autoridade de Deus dizer para você nessa noite que os demônios estão trabalhando na tua família, porque está faltando humilhação, está faltando humilhação debaixo da mão de Deus. Ei, se você se humilhar e deixar o orgulho e deixar a soberba, ei, Deus vai entrar com providência, e Satanás vai ter que pegar as bagagens dele, ele vai ter que arrumar as malas e vai ter que ir embora, em nome de Jesus. Era a mulher e era o homem, Naamã e a mulher grega, orgulhosos. E a Bíblia vai dizer, para a gente voltar para o texto, aleluia, que Naamã desce e recebe a cura. Sabe qual é o segredo? É obedecer. A obediência vai fazer você alcançar milagres. Eu termino por aqui. Deus abençoe a sua vida. Guarda no teu coração essa palavra. Obediência, humilhação. Ainda que você não goste, não receba como ofensa. Se essa mulher recebesse como ofensa a palavra de Jesus, Satanás teria levado a sua filha.
Mas obedeça. Obedeça ao homem de Deus. Obedeça. Faça conforme ele disser. E você vai alcançar o que você procura. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Jesus.